Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece, irmãos. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Abra a tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo de número 4. Quero trabalhar com você o tema da purificação. Amém ou não amém, gente? Estamos aqui nessa tarde para aprender sobre o tema, onde Deus vai falar o nosso coração, e saímos aqui direcionados e dirigidos pelo poder de Deus. Amém ou não amém, gente? Tiago 4, vai lá. Mês da purificação. O que significa, pastor? Purificar, tornar puro, limpar, remover a impureza. Amém ou não amém, gente? Lembro de uma vez que foram na casa do meu pai vender um filtro para lá. Aí eles pingavam assim um líquidozinho assim, e faziam os testes lá dos metais nas águas, né? Aí falou, olha só a diferença, né, da água que passou pelo filtro e a diferença da água que não passou pelo filtro. Aí explicava que aquele filtro purificava a água. Então assim também deve ser no nosso coração, amém ou não amém, gente? É o que eu quero que você entenda. Vamos lá, irmãos. Antes de a gente fazer a leitura, deixa eu falar algo aqui com vocês. Antigamente o acesso à informação era muito difícil, né? Vocês, os mais antigos aí, vão se lembrar junto comigo, né? Por exemplo, o colégio não era para todo mundo não, né? Era uma coisa mais difícil. Eu lembro que meu pai falava assim, Anderson, quando eu ia para o colégio, eu acordava de madrugada, aí andava não sei quantos lá quilômetros, aí a mochila dele era o saco de arroz, né? Aí ele falava assim, era um frio e tal, e aquela coisa. Quem já ouviu essa história aí? Foi só eu? Né? Então ele demonstrava a dificuldade, né, de estudar, de fazer ali até o primário, que era o 4º ano, né? 4ª série na época, que é o estudo que meu pai tem. Então eu lembro que eu estava meditando, estava lembrando, por quê? Porque de fato a informação antigamente era mais difícil. Hoje não, hoje todo bairro tem colégio, né? Você vai vir ali um pouquinho, você anda um pouquinho a pé, você encontra o colégio para estudar. Antigamente não. A faculdade também, antigamente, até na minha época, até na época que eu era ali já adolescente, quase para adulto, era uma coisa mais difícil. Hoje, olha a facilidade que é fazer uma faculdade, estudar, se formar, né? Hoje tem o plano pelo governo, FIES, você consegue, né, financiar o pagamento da sua faculdade, a pessoa se dedica ali, depois vai pagando. Então, a faculdade também, falava hoje pela manhã também, sobre a televisão. Meu pai contava que antigamente quando ia ver um jogo de futebol, ia assistir alguma coisa, ia todo mundo para casa, né, de alguém lá que tinha televisão, que tinha uma condição melhor, aí reunia aquela turma lá para assistir a televisão, né? Não sei se você já fez isso, meu pai contava para mim, né? Era todo mundo, aí tinha televisão preto e branco, demorava, aí a antena ficava lá em cima da casa, uma coisa toda. Hoje tudo isso acabou, percebeu? As fontes de informação hoje, antigamente era o jornal. Eu lembro quando o jornal era 50 centavos, depois R$1, R$2,50, hein, seu João? Ia lá na banca, lá comprava o jornal para ver quanto que tinha ficado os jogos, né? Pegava lá para ver o mural lá dos empregos, das vagas de emprego. Então a informação antigamente, ela era mais restrita, era por meio de jornal, tinha também as revistas, né? A biblioteca. Quem estudou, eu lembro que quando eu queria estudar sobre um assunto, eu não dava o Google antigamente, ia lá na biblioteca do colégio, chegava lá no César, que era o responsável, né? Falava, ô César, queria um livro assim. Aí ele ia lá, me indicava, pegava o livro, levava para casa. Tinha tantos dias para ficar com o livro, Luiz. Aí ia lá, estudava o livro, aí aprendia o que queria, fazia o trabalho. Então tinha rádio. Ou seja, o acesso à informação hoje mudou bastante, não é verdade, gente? Sim ou não? Hoje você entra no Google, você vai lá, você faz faculdade pelo celular, tudo pelo celular, televisão, computador. Então hoje o acesso à informação está mais fácil, né? E qual que é o problema disso hoje? Eu falava pela manhã, né? Falava que o problema disso hoje é que a gente vê muita coisa boa, né? A gente pega a internet, a gente
aprende com muita coisa boa, mas só que também, com aqueles que são os geradores de conteúdo, surge também no meio desse movimento, né, muito falso conteúdo. Então, por exemplo, hoje você já não sabe mais ao certo o que é verdade, se não tomar cuidado, nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Então você entra lá no Instagram, vê a notícia e tal, aí uma mentira, aí vem alguém que fala assim, como viajar em tantos dias, usando isso, aí quando vê, né, tem gente que aluga carro, casa de praia, cria o conteúdo para vender um curso lá, seja o que for, aí a pessoa vai lá, acredita naquilo, Adriano, acredita naquilo, compra o curso e tal, aquela coisa toda. Não estou falando que não tem as fake news, né? Hoje pela manhã eu falava também da IA. Dias atrás, né, falaram que houve um rumor que naquela guerra de Israel e o Irã, que o ministro de Israel tinha sido morto. Aí surgiu 2 vídeos com a IA dele, um tomando café, não sei se vocês viram isso, o outro ele num lugar assim, no meio entre as montanhas lá, conversando com as pessoas, e era o IA, e aquele fuzuê todo e tal, aquela coisa. Aí depois ele comparece numa comitiva de imprensa. Então, ao mesmo tempo que a informação ela veio, ela chegou para todos, isso também vira um problema, porque muita coisa falsa, muita mentira também chegou. E o problema disso é que desencadeia ansiedades, crises, porque a pessoa vê, às vezes acha que é tão fácil quanto se mostra, quando na verdade não é, né? Tem gente que com as falsas notícias acredita naquilo, vem o pavor. E qual que é o problema da ansiedade desenvolvendo a vida da pessoa? Ataque cardíaco, aí a pessoa tem dores no peito, né, palpitações, tensão muscular, no músculo mesmo, a pessoa sente tensão muscular, insônia, gastrite, diarreia, a mente fica cansada, né? E outra, que tem a ver conosco hoje, a desestabilização emocional. Tudo isso, por quê? Conteúdo, informação, que a pessoa chega, ouve, aí aquilo vai e tal, e aquela coisa. Irmãos, aprenda uma coisa: se eu e você, como a gente quer aprender aqui hoje, quer purificar o coração, faz assim com a sua mão para frente, faz assim, gira assim. A gente vai ter que fechar o que? A torneira, porque não adianta eu querer purificar o meu coração bebendo da água. Às vezes eu vou ter que fechar a torneira, apertar a torneira e filtrar aquilo que a gente está consumindo aí. Amém ou não amém, gente? Então vamos lá, Tiago capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim, ó, vamos lá. Por que isso é importante para nós? Você vai entender hoje. Diz assim, ó: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem isto a saber dos vossos prazeres, paixões ou vontades, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai, nada tedes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tedes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedides mal, para gastar nos seus próprios deleites. Ó adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos, que não vos diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, favor. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo e dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele o que, igreja? Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta o vosso pranto, o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros, pois quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão,
fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. Há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para que julga o outro? Diga amém, gente. Então vamos lá. A carta de Tiago, ela foi destinada, capítulo 1, verso 1, às 12 tribos de Israel. Isso está no capítulo 1, verso 1. Tiago, escrevendo a carta, né, a sua carta a essas 12 tribos, ele vai trabalhar o tema como prática da palavra, não fazer acepção de pessoas, a fé sem obras ela é morta, vai falar sobre refrear a língua, a necessidade da bênção. E no capítulo 4, Tiago ele vai começar falando de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, primeira delas, o verso 1, diz assim, olha só: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Ele vai dizer assim: porventura não vem disso a saber as vossas paixões, como está na ARA, né, na atualizada, as vossas paixões, os vossos deleites, os vossos prazeres, que nos vossos membros, que dentro de vocês guerreiam? Então olha só que interessante, Paulo ele está dizendo o seguinte, Tiago ele está escrevendo o seguinte, ele escreve as 12 tribos e ele está falando, olha, de onde vêm as pelejas que há entre vocês? Não vem disso a saber que é o próprio desejo de vocês, que às vezes dentro de vocês fica combatendo, as próprias vontades de vocês, que às vezes vocês têm vontade e ficam guerreando. Então Tiago ele está afirmando que a guerra, as pelejas, as contendas, as intrigas que haviam entre as tribos lá, vinha de aquilo que eles mesmos desejavam. E como eu hoje pela manhã eu fazia aplicação, não é diferente na nossa vida hoje também. Às vezes a nossa maior guerra, a nossa maior luta, a nossa maior batalha, ela está naquilo que nós às vezes anseiamos. Dava um exemplo, por exemplo, imagine duas pessoas que trabalham numa empresa, né? Ambos têm o mesmo propósito, de crescer dentro de onde trabalha. Então, se surge a oportunidade de um cargo superior, é um exemplo, estou exemplificando. Se a pessoa fala assim, olha, eu tenho o sonho e eu quero me tornar gerente aqui, plano de carreira e tal, aquela coisa. Então eu falava hoje pela manhã, não é só uma pessoa que quer a galinha dos ovos de ouro. Inclusive Deus, quando ele falou para o seu povo, dizendo, olha, eu vou mandar vocês a uma terra que manda leite e mel, havia pessoas naquela terra, cujo o Senhor falou, vocês vão entrar, eu envio o meu anjo diante de vocês, vocês vão guerrear e vão tirar o povo de lá. Então, vamos lá, voltando para o exemplo. Então, quando tem duas pessoas, né, vamos dizer o seguinte, lutando, pelejando, né, cobiçando o mesmo posto, é onde começam então as pelejas. É onde as pessoas às vezes começam dentro das empresas, estou pegando isso como exemplo, é onde dentro das empresas começa assim então, né, aquela guerra, aquela peleja, aí a pessoa vai lá e tal, aquela coisa, aí, então Tiago, o que ele está dizendo? Ele está dizendo justamente isso, e às vezes é isso que acontece conosco, às vezes as nossas guerras também, como vimos na semana passada, as nossas pelejas, às vezes está por aquilo que dentro de nós queremos, anseiamos, guerreamos, e por dentro de nós assim guerreia, aquilo que dentro de nós às vezes anseia. Então, peraí, a pessoa quer determinada coisa, dentro dela está determinada coisa, determinado propósito, e por causa daquilo ali, como o Tiago ele está dizendo, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Então, quando há uma paz interior, como vimos na semana passada, que o salmista ele diz, eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e atendeu a minha súplica. E ele diz mais também no salmo, né, Senhor, atenta para a minha alma. Foi aonde eu falei que se a nossa alma, se o nosso espírito ele está bem com Deus, quanto melhor ou quanto mais envolvido com Deus nós estivermos, menos, né, as coisas externas elas vão o que, gente? Nos mexer conosco. Então, se eu sou uma pessoa que estou muito bem com Deus, mas eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, às vezes tenho até a promessa de Deus, que Deus me deu a promessa do crescimento, vamos dizer assim, não, Deus me prometeu, mas só que passou diante dessa situação, eu vou descansar o meu coração, porque eu sei que há de vir virá e não tardará. Então eu não vou entrar às vezes numa competição cega, né? Às vezes desnecessária. Às vezes eu vou fazer a minha parte, eu vou me dedicar ao melhor, por eu me dedicar ao melhor, por eu fazer o meu melhor, por eu estar aplicado no meu projeto e tal, aquela coisa toda. Às vezes pode ser sim, que ganhemos então pessoas que se tornem adversários, tudo bem,
Mas o que eu quero que você entenda é que a maioria das vezes as nossas guerras e as nossas pelejas tem a ver com aquilo que está dentro de nós, nosso desejo, nossa vontade. Mas só que o quanto mais eu confiar no Senhor, quanto mais vida, quanto mais intimidade, quanto mais comunhão, mais firmeza eu vou ter, e menos talvez por isso daqui eu vou passar no dia a dia, eu vou viver. Então Tiago ele estava falando, olha, a guerra que há entre vocês é por causa dos próprios desejos, por causa das próprias vontades que há dentro de você, por causa, né, como ele está dizendo aqui, porventura não vem disso a saber, dos vossos próprios eleitos, dos vossos próprios membros que guerreiam. Às vezes é uma guerra interna. Então, às vezes a própria luta da pessoa, né, a própria batalha da pessoa, né, é de algo interno, que surge no interno da pessoa, na alma da pessoa. Agora continuando, Tiago ele vai dizer, cobiçais, nada tedes, sois invejosos e cobiçosos e nada podes alcançar, combateis e guerreada, nada alcança, nada tem. Por quê? Porque não pedes. Então eu falava pela manhã, às vezes a pessoa, como voltando ao exemplo, né? Às vezes a pessoa está lá e tal, aquela coisa toda. E eu falava com a manhã o seguinte: às vezes o erro de muitas pessoas é que às vezes ela se aplica, ela se esforça, ela faz, ela se lança, ela se dedica e tal, mas só que às vezes não pede. Jesus ele diz: aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate a porta, ela se abre. Então o próprio Tiago ele fala para nós, né? Cobiçais, nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, nada tendes, não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Porque não pedes. Aí ele vai dizer mais: pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para o gastardes em vossos próprios deleites também. Então, além de não pedir, então o que Tiago ele está dizendo? Olha, vocês ficam guerreando, vocês ficam pelejando e tal, aquela coisa, e não tem. Por quê? Porque vocês não pedem. E depois, o problema também é que pede também e não alcança, porque pede para gastar os seus próprios deleites. Então, mais duas lições, irmãos. Às vezes é importante de nós pedirmos a Deus aquilo que nós sonhamos, queremos, levar para Deus as nossas petições, apresentar para Deus as nossas vontades, a minha luta, apresentar para Deus a vontade que eu tenho no coração. Então estou lá, oh meu Deus, sabe, eu tenho sonho e tal, oh meu Deus, então abençoa, sabe, toca no coração. A tua palavra diz que o coração do rei se encontra na tua mão, o som inclina tanto para a esquerda quanto. Canso de ensinar isso para você, porque isso foi minha oração há muito tempo. Então eu lembro que eu recebi essa palavra, e em cima dessa palavra Deus mudou a minha vida. Então pega, sabe, então começa a pedir, meu Deus, toca, faz, mas seja direto, não é hora assim, ah meu Deus, me abençoa, não me abençoa não, meu Deus, toca no coração, abre aquela porta assim, seja daquele jeito assim, faça daquele jeito assim, daquele outro. Então pedir, lutar, guerrear, e não tens porque não pedes. Então pedir, lembra que semana passada nós falávamos que a oração ela começa a destravar a nossa vida, sabe, ela começa, sabe, com outras palavras, né, quebrar as travas às vezes que estão nos prendendo. Então pedir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sabe, pedir, guerreais, pelejais, tento, vou, corro atrás e tal, não pedir, e não, então agora, meu Deus, o Senhor vai, em nome de Jesus, o Senhor vai me honrar aqui, o Senhor vai me abençoar, e então pedir, começar a pedir. Aí entra a segunda: pedis e não recebeis, porque pedides para gastar nos seus próprios, as intenções também daquilo, o motivo pelo qual estamos pedindo determinada coisa. Então a gente precisa ter, irmãos, esse cuidado na hora de pedir também. Dava o exemplo de Ana. A Ana todo ano subia junto com Eucana, seu marido, ao templo. Todo ano ela se apresentava, o seu marido dava para ela a melhor porção. Ela ia lá, amargurada, ia lá, apresentava o sacrifício, subia no templo, apresentava o sacrifício. Um dia, Ana fez uma oração diferente. Ela falou com o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, e ele, sendo homem, ele não passará navalha na sua cabeça. E um dia, né, quando eu desmamar ele, trarei para o templo, e aquele vai crescer. Nesse dia,
ou nesse dia, né? Com essa oração, a Bíblia fala que a alma, né, da Ana já mudou, aquela tristeza já não havia mais. Eli deu uma palavra para ela, mas só que ela vai embora. Aí a Bíblia fala que um dia ambos se conheceram, né, tiveram intimidade. Aí nisso a Bíblia vai dizer assim: e Deus se lembrou de Ana. Olha a importância de uma oração diferente, da intenção diferente. Todo mundo pedia: meu Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, né? A sua competidora aí estava, no ano que ela foi lá e fez a oração dizendo: olha, que não seja para mim esse filho, mas que seja para o Senhor, Deus atendeu. Então, quando nós buscamos a glorificar a Deus naquilo que acontece, sabe, quando nós nos esvaziamos, quando nós diminuímos, Ele cresce. Pastor, sabe, isso daqui, sabe, é para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando nós compreendemos isso daqui, meu Deus, é para a obra, é para isso, é para aquilo, meu Deus, isso aqui é para que eu ajude os pobres, para que de alguma forma eu seja mais usado. Então, quando nós, né, a intenção, a inclinação do nosso coração é boa, Deus atende. Diga glória a Deus. Agora, o que não podemos é dentro do nosso coração falar: não, eu vou pedir isso para Deus, e que o Deus fizer, fulano de tal vai ver, ciclano, não, aí acabou tudo, aí parou com tudo. Deus não vai abençoar aí. Agora, no dia que o nosso coração for puro, for reto, for sincero diante do Senhor, né, o nosso pedido, né, aquilo que nós fazemos de pedir diante do Senhor, né, for agradável a Ele, com certeza o Senhor nos atenderá. Diga glória a Deus, gente. Amém, gente? Então vamos lá, para a gente entrar onde nós queremos. Vamos lá. Então, verso 4: então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E vós cuidais o que diz a Escritura: o Espírito que habita em vocês tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo e dá porém graça ao humilde. Agora olha só: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga amém. Continua: chegai-vos a quem? E ele chegará a vós. A limpai as mãos pecadores. Agora leiam comigo: e vós de que, igreja? Duplo ânimo, purificai os vossos, ok, gente? Então olha só, estamos começando hoje, né, o propósito da purificação. Então, quando o Tiago ele fala, né, que é o assunto onde nós vamos abordar, olha, vocês de duplo ânimo, purificai os vossos coração. Então, né, olha só que interessante, né? A libertação, ela começa no primeiro ponto, quando nós conhecemos a verdade. Né? Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, o que é ter duplo ânimo, pastor? Primeiro, ânimo, disposição, estado de espírito ou então vontade. Se dá um Google aí, o significado é ânimo, disposição, estado de espírito e vontade. Depois duplo, dúplice, duplicado ou dois. Então Tiago, no meio da sua carta, ele vai dizer assim: olha, vocês de duplo ânimo, purifiquem o coração de vocês, que é limpar, tirar a impureza, né? Como vimos lá no início, na introdução da mensagem. Então, olha só, Tiago ele diz assim: vocês que sofrem de duplo ânimo. Então, ânimo, disposição, estado de espírito, vontade. Depois duplo, dúplice, duplicado, dois. O que Tiago está querendo dizer? Vocês que às vezes o ânimo estão, beleza, bem, mas depois está mal, duplo ânimo. Tiago ele está dizendo assim: olha, purifique o coração de vocês. E por que Tiago ele fala sobre isso? Por que ele aborda isso? Por que ele toca nesse assunto? Porque, irmãos, geralmente, quando nós estamos nesse estado, onde nós, ao mesmo tempo, estamos animados, mas ao mesmo tempo, duplo ânimo, né? Minha força vai embora e o meu estado de espírito agora já é sem ânimo.
aí de repente volta, né? Uma loucura. Aí volta, agora já estou animoso no projeto, aí eu quero ir, quero fazer e tal. Aí de repente esse ânimo vai embora, duplo ânimo, aí vai embora e tal, aquela coisa toda. Geralmente pessoas assim, elas vivem em extremos. Há dois extremos. O extremo de quando as coisas elas vão bem, então a pessoa está animada. Então, quando as coisas estão bem e tal, radiante e tal, aquela coisa, o duplo ânimo, beleza, então aquela coisa, então vamos embora. Então a pessoa está lá e tal, aquela coisa e tal, mas só que nós lidamos com críticas, falhas. Todos nós lidamos com opressão espiritual. Todos nós lidamos com coisas que às vezes escapam das nossas mãos. Todos nós. Então o problema do duplo ânimo, né, como dizer assim, é que quando as coisas estão bem, beleza, então está servindo, está tudo certo e tal, aquela coisa. Agora quando as coisas estão difíceis, aí não está dando certo, aí está difícil, está complicado, está delicado, aí agora eu não quero, agora, por quê? Porque justamente disso, porque pessoas às vezes, lembra, ânimo, disposição, estado de espírito e vontade, duplo, dois. Então quando nós, né, por algum motivo estamos vivendo isso daqui na nossa vida, e eu já vivi, geralmente nós vivemos dois extremos de, assim, é muito rápido, é muito, assim, é um estalar. Então, de repente, pastor, tal, aquela coisa e tal, aí aconteceu alguma coisa, aí a pessoa, poxa, aí já está esmorecido e tal, aquela coisa, aí está pensando, aí quando está dando certo, é coisa de Deus e tal, aí quando não dá certo, aí é coisa que não é para ele, porque são dois extremos que vai de um ao outro muito rápido. Agora, olha só isso, qual que é o grande problema, né? Quando nós estamos enfrentando, por exemplo, uma fase assim, que pode ser uma fase nossa, pode ser um momento, que inclusive é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Voz de duplo ânimo, o Tiago ele está dizendo, purifiquem o coração. Então o duplo ânimo, né? Aquela pessoa, pô, peraí, então beleza e tal, aquela coisa. Mas também veio a coisa, a pessoa, tal, aquela coisa e tal, aí está desanimada e tal, aquela coisa toda. Aí beleza, está indo bem, vamos buscar Deus, vamos na igreja e tal, aquela coisa. As coisas não estão bem, não vou na igreja, porque está isso, aquela. Ou seja, geralmente vivem extremos. E quando nós vivemos em extremos, irmãos, escuta o que o pastor vai dizer. Quando nós estamos nesse estado, né, onde o nosso espírito, a nossa disposição, o nosso estado de espírito, a nossa vontade oscila pelas coisas, então agora estou com vontade, agora eu não estou com vontade, agora eu estou no estado de espírito bom, agora eu não estou, então né, duplo ânimo, então agora eu estou animado, eu estou animoso, agora eu não estou. Quando nós vivemos esses extremos, né, nós perdemos a nossa constância. Perdemos constância. E sabe o que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso de número 8, salvo engano? Coloca aí para nós. Olha lá o que diz. O homem de coração dobre, mesma coisa, né? De ânimo dobre, coração dobre, alma dobre. O que a Bíblia está dizendo ali, igreja? Lê em voz alta para mim. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é inconstante. E isso vai refletindo, não é só para a vida espiritual, isso vai refletindo em todos os teus caminhos. Então, se nós vivemos aquele momento onde eu falo assim, pastor, olha só, sabe, o meu ânimo, ele oscila e tal, isso é normal, todo mundo, tem que dia que você está mais animado mesmo, tem que dia que você está menos animado, mas só que o duplo ânimo, disposição, então o estado de espírito e a vontade, duplo, então a minha disposição depende do que está acontecendo, se não está acontecendo, estou animado, então se não estou acontecendo, não está animado. Pessoas que vivem em extremo, compromete constância, irmãos, e é a nossa constância, a Bíblia vai dizer assim, sejam firmes e o que, igreja? Constantes na obra do Senhor. Então o que é uma constância? Tudo bem, então vamos embora, meu estado de espírito, vamos lá, vamos que vamos, e aqui
constância, ó, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, constância, ó, constância, constância. Agora, um homem de ânimo duplo ou de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então agora eu vou, aí quando vê já não estou indo mais, aí agora eu estudo, quando vê não estudo mais, agora quando vê eu batizo, aí não batizo mais, aí agora vamos, e agora não vamos mais. Eu já vi pessoas recuarem no batismo várias vezes. A pessoa fala, eu vou batizar, aí vai lá e aí vem a luta e tal, aquela coisa toda, aí porque a pessoa falou que ia batizar e parece que o inferno todinho se levantou contra ela. A pessoa fala, não vou batizar não. Aí a pessoa, a mesma coisa, a pessoa fala assim, vou fazer um propósito de oração, aí a pessoa começa o propósito de oração, parece que o inferno se levanta contra a pessoa, o demônio entra lá na casa, o demônio entra no trabalho, parece que o demônio vai em todo lugar, justamente para parar a pessoa. Fala assim, agora eu vou andar com Jesus, eu vou para a igreja, aí vai lá a mesma coisa, isso em tudo na nossa vida. Mas só que, irmãos, quando nós compreendemos, sabe, essa importância, por que o pastor tá falando sobre isso daqui? Marca na tua Bíblia e vamos para um texto muito conhecido, que é Josué, capítulo de número 1. Vai lá. Então Deus não precisa de muita coisa, mas só que Ele precisa de duas coisas, diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Deus precisa de duas coisas, no mínimo, para, sabe, trabalhar com a gente. E aqui em Josué, nesse texto, você sabe de coisa salteado, mas vamos lá, vamos aprofundar aqui. Capítulo de número 1, verso 1. Quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante, isso é muito importante para mim, isso é muito importante para você, isso é muito importante para todo mundo. Então diz assim, vamos lá, Josué capítulo de número 1, verso 1, e diz: e sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que Deus está falando para ele, olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, o sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, ficará de pé diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não, ok, gente? Desampararei, diga glória a Deus. Agora olha só, o que Deus vai falar? O que ele está dizendo? Primeira palavra: esforça-te e tende o quê? Bom ânimo. Deus vira para Josué e fala: Josué, olha, eu vou ser contigo, onde você colocar a sola do seu pé, é isso mesmo e tal. Peço duas coisas para você, faz duas coisas: esforça-te e tende bom ânimo. Agora olha, pula para o verso 7, diz mais, ó. E disse o Senhor: tão somente o quê? O que Deus está falando? Olha, somente faça isso. Só isso. Deus está falando, tão somente, olha lá, tão somente Josué, esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés, te ordenou, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que o que, gente? Pula para o verso de número 9. Olha o que Deus está falando: não te mandei eu, Josué, não sou eu que estou te mandando. Aí ele vem de novo, dizendo o que, gente? Entende o que? Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com quem, gente? Por onde quer que ir? Olha aí Alcides, olha isso. Então o Senhor vira para Josué, o sucessor de Moisés, ele fala assim, com outras palavras: agora é com você, ô Josué, então vamos lá, então, o que o Senhor quer? Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforço, o que é esforço? Eu fazer além da minha força, tem dia que você está fazendo além da tua força para vir para a igreja, mas glória a Deus que você faz, porque é assim mesmo.
Tem dia que você faz além da tua força para orar, porque é assim mesmo. Tem dia que você faz além da tua força para fazer o bem, é assim mesmo. É Deus quer e Deus trabalha com gente esforçada, dedicada. Então se esforça, pastor, eu não quero, mas eu vou me esforçar para fazer, aí eu vou lá e faço. Pastor, eu não quero ler a Bíblia, aí eu vou lá e me esforço, eu faço além da minha força, né? Eu coloco esforço. Então é isso que Deus quer. Sabe, Ele espera da nossa parte esforço. Poxa, meu Deus, não é fácil fazer determinada coisa, mas só está vendo aí de cima aí, como que eu tenho me esforçado para agradar fulano de tal, para fazer o que é certo diante do Senhor. Só sabe do meu esforço que eu estou fazendo, meu Deus, para andar correto. Sabe como o Senhor fala, não desvie da esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. Só sabe como que eu tenho me esforçado, meu Deus, para andar na tua palavra. Mas só que Ele está dizendo também: tem de bom ânimo, seja animoso, sabe, tem de bom ânimo e tal, e aquela coisa. Então é aquilo que nós estamos falando, ó. Por quê? Porque o ânimo, como nós vimos, o ânimo, se eu, pelo menos o meu estado de espírito se conserva em ânimo, as coisas vão vir assim e nós vamos falar assim: não, vai dar certo. Não, vamos para cima, vamos fazer, vai dar certo. Se não der certo também não tem problema, vamos dar certo. Então a pessoa animosa, né, a pessoa que quando está em ânimo, né, ela olha para as situações, ela olha para as adversidades, ela olha, sabe, para os problemas, ela fala: não tem problema, vamos fazer. Deus mandou fazer, vamos fazer. Deus mandou ir, vamos ir. Então tem que dar 7 voltas lá durante 7 dias, e depois no último dia mais 7 voltas. Então vamos fazer então. É aquela coisa, não interessa, mas tem ânimo. Agora, e quando nós não temos ânimo de fazer nem o que Deus fala? Tem que fazer, né? Temos que ir, né? Temos que chegar lá, né? Aí a pessoa vai assim e tal, e aquela coisa toda. Aí um dia vai empurrado, 2 dias vai empurrado, 3 dias vai empurrado. Quando você chega uma hora que você fala assim: deixa isso para lá. Por quê? Porque a pessoa ou um homem de ânimo duplo, ele é inconstante em todos os teus caminhos. Um homem de coração dobre. Agora, quando diferente, não, meu coração, pastor, foi purificado, que é um trabalho, né? Purificado e tal, aquela coisa, e começa e tal, e sempre coração animoso, vai vir as lutas, vai vir as pelejas, vai vir as guerras, vai vir as batalhas, aí a pessoa vai lá, e vamos embora, vamos para cima, barbaridade e tal, aquela coisa, e a pessoa vai e faz acontecer. Volta lá então para Tiago, capítulo 4. Então como que eu faço isso, pastor? Porque às vezes vem, por isso que eu comecei falando sobre as informações. Tudo, o nosso coração tem 2 janelas, o olho e o ouvido. Então, lembra que eu falei das informações? Que hoje você olha aí, tanta gente ansiosa. Por quê? Por causa de coisas assim, e tal, aquela coisa toda. Aí desenvolve uma crise e tal, aquela coisa. Por quê? Porque quando vê, o coração está assim, ó, está se enchendo, está se inflando, está se enchendo, está se inflando, está se enchendo, está se inflando. Cara, aí é ruim. Eu estava vendo o pai de santo dar uma entrevista, e ele estava falando sobre a pessoa que acorda e ela já vai para as redes sociais. A primeira coisa que ela faz não é nem orar. Aí ela acorda, aí ela pega o celular, destrava assim, vai lá, já clica no Instagram lá, aí vai rolando. Aí ele estava falando o quanto que isso afeta, um pai de santo falando, o quanto que isso afeta a vida de uma pessoa. Em vez de falar assim, pelo menos o crente, né, acordar assim e falar: vou fazer, deixa eu consagrar o meu dia a Deus. Fala: meu Deus, acordei, obrigado por mais um dia. A primeira coisa que faz às vezes é levar a mão no celular. Entende? Aí quando leva lá, em vez de, meu Deus, me guarda, proteja, guarda meu coração e tal, que o dia seja abençoado e tal, aí vai lá, leva a mão no celular e tal, quando vê, rola lá, tá até com o zóio doendo lá, aí o zóio nem consegue abrir direito, tá lá, que coisa maluca. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem. Não, faz sua oração primeiro, deitado mesmo, com os olhos fechados, fala: meu Deus, obrigado por esse dia. Depois que você orou, aí você vai fazer outras coisas.
Amém, gente? Depois a gente vai fazer outras coisas. Aí sim, então vamos lá. Então o que Tiago ele vai dizer? Presta atenção. Diz assim, ó. Então, verso 8: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Aí tem a ver agora com a campanha. Voz de duplo ânimo, que nós vimos, que atrapalha, que tira a nossa constância, que faz oscilar. O que Tiago ele está dizendo? Olha, purifique o coração. Às vezes o que nos faz ser pessoas com duplo ânimo, às vezes não, pela Bíblia Sagrada, o problema está onde, gente? No coração. Purifique. Purifiquem. Se eu não estiver enganado, Atos dos Apóstolos 15, 9, posso estar enganado, eu não tenho certeza agora. A Bíblia vai dizer assim, olha, aqueles que tiveram o coração purificado pela fé. O que é a fé? A certeza das coisas que não se veem, que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem, gente? Ah lá, olha só. E não fez diferença alguma entre eles e a nós, purificando o seu coração pelo que, gente? Pela fé. Ouviram a pregação e tal, aquela coisa, o coração foi purificado, olha lá, purificando o seu coração pela fé, que vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Então quando nós ouvimos, quando nós meditamos, quando nós entendemos, compreendemos, aprofundamos e tal, voz de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Primeiro ponto de como purificar, pela fé, que apaga todos os dados inflamados do diabo, que o inimigo às vezes usa de artimanhas para inflamar, para dizer que não dá, para dizer que não pode, sabe, e aquela coisa toda. Aí Deus fala que pode, porque se nós, presta atenção, se eu e você, olha só, se eu e você, presta atenção assim, se eu e você lidássemos somente com a voz de Deus, somente com ela, não teríamos dúvidas. Mas como, eu vou usar essa analogia, né? Como de um lado está uma voz e como de outra está outra, aí você fala assim, não, Deus falou comigo que beleza, vai dar certo, que tal, e aquela coisa, não interessa agora. Aí vem o inimigo e joga aquele trem, né? Aí a seta inflamada do diabo. Mas só que lembra que eu falei semana passada? Quanto melhor o nosso estado de espírito, a nossa alma estiver, menos as coisas externas vão nos afetar. Então se eu tiver, vamos dizer assim, pilhado com meu Deus, ligadão no meu Deus, sabe, ligado mesmo na fé e aquela coisa toda, se eu tiver ligadão em Deus, e aquela coisa, pode vir a seta, pode vir isso, pode vir aquilo outro, tal, aquela coisa, a pessoa vai passando assim, tal, aquela coisa, e aquilo não mexe. Agora, de acordo com que a gente vai passando pela luta, e às vezes, sabe, as coisas vão entrando no nosso coração, as tristezas, as chateações, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquela coisa, mais do mundo externo vai nos abalando, as nossas lutas vai abalando. Então como eu purifico o meu coração? Uma das maneiras, ouvindo a palavra da fé e recebendo a fé no meu coração. Meu Deus, tua palavra veio e falou, e a tua palavra está aqui dentro, e tal aquela coisa, e vem o inimigo, quando vê aquilo lá foi purificado, aquilo lá saiu, aquilo lá foi removido. Então purificai os vossos corações. Segundo ponto, para purificar o coração, Salmo 51, abre aí, Salmo 51. Abre aí, Salmo 51, verso 1. Lembro de uma vez, eu estava uns 2 meses na obra, éramos os 5 auxiliares. Aí um dia de terça ou quinta-feira, eu olhei para a igreja assim, e sempre quando eu estou na igreja, né, eu gosto de cuidar, eu gosto de varrer, eu gosto de zelar pelas coisas e tal.
Aí eu falei assim, eu vou pegar, eu olhei para o teto assim, eu vou limpar as telhas das lâmpadas. Eram umas que eram embutidas assim, aí vinha uma lâmpada tipo essa daqui pequena e entrava dentro. Aí eu sozinho peguei a escada, falei, isso é um exemplo, tá, gente? Peguei a escada, levei lá, pus lá, pum. Aí subi, o teto era mais baixo, aí subia lá, aí pegava com um pano, tirava as lâmpadas, limpava os panos, limpava a calha e tal, aquela coisa e tal, papapá. Aí fiz metade do salão. Aí o meu pastor, eu lembro que ele chegou, subiu. E tudo bem, né? Aí passou um tempo lá, não sei quanto tempo depois, ele desceu. Aí no que ele desceu, ele me chamou, falou, Anderson, me acompanha aqui, aí vem comigo. Aí eu lembro, saí da porta, acompanhei com ele na rua, e ele virou para mim e falou o seguinte, olha, eu vou te dar um conselho. Ele falou comigo assim, guarda o teu coração. Pô, ninguém me falou nada, por que eu vou guardar meu coração? Eu falei, aí ele continuou, né? Guarda o teu coração, porque às vezes você vai ver muitas pessoas e tal, que às vezes você vai estar fazendo, vai te ajudar e tal, aquela coisa, muitas pessoas que começam, fazem, não param. Com outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, guarda o teu coração para quando você vê que alguém não está fazendo, você não queira ser igual a eles. Cara, e esse conselho foi tão importante para a minha vida, que depois disso eu falei, eu preciso guardar o meu coração. Guardar o meu coração. Vou guardar o meu coração. Então vou guardar o meu coração, vou guardar o meu coração. E tem comigo até hoje, nunca deixei eu de fazer algo porque alguém não fez. Por causa desse conselho. Olha a importância. Então ele virou, falou, falei, beleza, guardei o meu, então vamos fazer. E eu guardei isso para mim. Conservou, no meu caso, conservou o meu coração puro e conserva até hoje. Olha o que o salmista Davi ele vai dizer no capítulo 51, verso 1, e a gente finaliza a mensagem. Diz assim, ó: tenha misericórdia de mim, ó Deus, pois segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele vai dizer: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os meus ossos que tu quebrastes. Esconde tua face dos meus pecados e apaga as minhas, o que, gente? Agora olha o verso 10. E cria em mim, ó Deus, leia por favor comigo, um coração, o que, gente? E renova em mim o espírito, o que? Reto. E não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo é o salmo de Davi, de quando Davi caiu em pecado com a Betseba. E o que me chama a atenção para a gente finalizar é que em oração, Davi virou para o Senhor e falou assim, meu Deus, cria em mim, gera em mim um coração, o que, gente? Puro. A importância de nós termos um coração puro. Vivemos em tempos difíceis, tempos malignos,
onde a Bíblia diz que o mundo já é do que, igreja? Do maligno, mas que Deus conserve o meu e o seu coração purificado com o sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus, pessoal. Então guarde essa palavra no teu coração. Não deixe o inimigo sujar o teu coração, seja ele com que for, com qual mentira for, com qual coisa for, com o que seja o que você esteja vendo. Se necessário, meu Deus, pela fé o coração daqueles homens foi purificado. Me dá palavra, purifica o meu coração novamente, purifica meu coração novamente. Aí não coloque coisas más diante dos seus olhos, as más conversações, bom, tira e tal, aquela coisa. Meu Deus, eu preciso olhar as coisas com os bons olhos, preciso ter bons ouvidos, filtrados, que filtro e tal, aquela coisa. Purifica, Senhor, meu Deus, cria em mim um coração puro. Então, meu Deus, cria aqui em mim um coração puro, um coração limpo, um coração sincero, um coração puro. Voz de duplo ânimo: purificai os vossos corações. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que a duplicidade no ânimo nos atrapalha muito. Constância, sede firmes e o que, igreja? Constantes na obra do Senhor. Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Essa palavra vem para nos ajudar. Diga amém, gente.